Meu nome é Larissa Rodrigues, eu sou biomédica, estou mestrando no programa de pós-graduação de Ciências Cardiovasculares. Então, meu tema hoje eu vim falar sobre lipemia pós-prandial e saúde cardiovascular, a influência nos alimentos e metabolismo. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, você sabe o que é lipemia pós-prandial? Entende-se por lipemia pós-prandial um fenômeno fisiológico que representa a funcionalidade do organismo em metabolizar lipídios que ocorre a partir da ingestão alimentar. E assim, vão levar a alterações nas concentrações plasmáticas de triglicerídeo e outras lipoproteínas. De modo geral, o metabolismo lipídico se concentra na metabolização de triglicerídeo e colesterol, a partir de duas vias. A gente tem a via exógena, que se inicia na absorção intestinal pós-alimentação, seguido até o transporte para o fígado e outros tecidos, onde vai ocorrer a absorção do triglicerídeo. A segunda via é a endógena, e compreende os lipídios de origem hepática, lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, a lipoproteína de densidade intermediária, o IDL, e a lipoproteína de alta densidade, HDL. A partir da hidrólise do triglicerídeo, também ocorre a síntese de quilomicros, oriundos da absorção intestinal, e da lipoproteína de muita baixa densidade, que é o VLDL, a partir da circulação hepática. Entre as doenças cardiovasculares, a aterosclerose se estabelece a partir de uma inflamação crônica com a formação de placas aterogênicas na túnica íntima, que ocorre de acordo com a concentração de lipoproteínas, concentração de LDL e lipoproteínas remanescentes. A lesão aterosclerótica, ela leva ao remodelamento endotelial, aumentando a permeabilidade de partículas lipídicas à região subendotelial. O LDL, devido às suas características moleculares, adere à camada íntima do endotélio, por endocitose, com maior facilidade. Essa adesão pode obstruir o lume vascular e reduzir a oxigenação do tecido cardíaco. A partir desse processo, ocorre a formação do ateroma, tendo assim o desenvolvimento da aterosclerose, sendo ela um processo crônico. A associação triglicerídeo com o risco cardiovascular ocorre de acordo com a quantidade de triglicerídeo que é hidrolisado durante o metabolismo lipídico, pois os quilomicrons e partículas remanescentes sintetizadas durante esse processo possuem alta concentração de colesterol, tendo assim grande valor aterogênico. Então, como a gente estuda a lipemia pós-prandial? Na semana passada, a gente viu a Francine que ela estudo da lipemia pós-prandial através do teste de tolerância oral à gordura em humanos. E hoje eu vim falar um pouquinho desse teste de tolerância oral à gordura em animais. No entanto, e por que fazer em animais, né? O estudo em modelos animais, ele permite a avaliação e visualização isolada de cada mecanismo, elucidando a ação de cada ácido graxo no metabolismo lipídico. No entanto, falta uma metodologia, né, para o teste de tolerância oral à gordura padronizada para o estudo dessa lipemia pós-prandial. Diferentes estudos apresentam diferentes óleos, diferentes concentrações, diferentes tempos de jejum, diferentes intervalos para que ele seja analisado. Assim, o meu projeto, ele tem como objetivo elucidar um pouco mais os fatores da lipemia pós-prandial, a fim de adoção de medidas de prevenção, tratamento e a própria pesquisa no meio científico, acadêmico e clínico. Então, para o teste de tolerância oral à gordura, a gente escolheu como fonte lipídica os óleos vegetais. Por que a gente não escolheu óleos de origem animal? A fim de facilitar a reprodutibilidade do estudo. Então, como escolha, a gente teve o óleo de soja, né, fonte de ômega 6, o óleo de oliva, fonte de ômega 9, o monoinsaturado, o óleo de coco é uma gordura saturada, né, porém um ácido graxo de cadeia média, e o óleo de canola rico em ômega 3. Quando a gente vai analisar essas diferentes estruturas, esses diferentes tamanhos de ácido graxo, né, o ácido graxo de cadeia média e o ácido graxo de cadeia longa, a gente tem diferentes vias metabólicas sendo ativadas. O ácido graxo de cadeia média, ele pode ser absorvido e assim transportado para o fígado através da circulação portal, não sendo necessária a incorporação do quilomicro. Logo,
Esses ácidos graxos ignoram tecidos periféricos, sendo menos suscetíveis às ações da lipase sensível, ao hormônio e à deposição do tecido adiposo no organismo. O menor tamanho também garante maior solubilidade para a entrada no hepatócito e, assim, a produção de acetil-CoA. Em contrapartida, para os ácidos graxos de cadeia longa, para que eles sejam, então, metabolizados, é necessário que eles sejam incorporados pelo quilomicron e, assim, vão ser transportados para o sistema linfático e distribuído por todo o corpo, também podendo ser depositado como gordura corporal. A partir disso, né, para o teste de tolerância oral, a gente desenvolveu essa metodologia. Inicialmente, né, os camundongos machos, C57, foram divididos em 5 grupos: salina, soja, coco, oliva e canola. Os animais, inicialmente, em média de 6 a 7 animais por grupo. Os animais foram, inicialmente, deixados em jejum por 2 horas e foram pesados nesse primeiro momento. Em seguida, após 2 horas, os animais, no tempo zero aqui, como vocês podem ver pela imagem, os animais receberam a gavagem de 200 microlitros do respectivo óleo e o grupo controle. Os intervalos entre 0 e 3 horas foi mensurado, né, triglicerídeo e glicose pelo sangue. A coleta foi feita via caudal, né, pela cauda. E no intervalo de 4 horas foi coletado, né, após eutanásia, os animais foram eutanasiados, a gente coletou, né, os tecidos fígado e tecido adiposo genital, e também com o sangue a gente mensurou triglicerídeo, colesterol total, HDL, TGP e gama-GT. Para a bioquímica tecidual, também foi quantificado o triglicerídeo e colesterol total. A partir disso, a gente obteve esses resultados. Foi possível observar que todos os animais, pós-teste, obtiveram redução da massa corporal, o que pode-se deduzir que não foi devido ao óleo ofertado, podendo sugerir devido ao tempo de jejum, que no total os animais ficaram em jejum durante 6 horas. Já na análise biométrica dos tecidos, nenhum dos grupos houve alteração, nem na gordura genital e nem no fígado. Quando a gente fala sobre metabolismo lipídico, né, na análise da curva de triglicerídeo, para o teste de tolerância oral à gordura, foi possível observar que no grupo oliva apresentou diferença no intervalo de 1 hora, quando comparado ao grupo coco. No entanto, é possível perceber que o grupo oliva já se apresenta com maior concentração de triglicerídeo desde o intervalo de 0 horas. E o grupo soja apresentou uma diferença quando comparado ele mesmo no intervalo de 3 horas, comparado ao intervalo de 2 horas. Na área sobre a curva glicêmica, durante o teste de tolerância oral à gordura, não houve alteração entre os grupos. E quando a gente fala sobre o metabolismo lipídico, onde a gente mensurou o triglicerídeo sérico, o colesterol total e o HDL, apenas no triglicerídeo sérico houve diferença do grupo canola para o grupo coco. No metabolismo lipídico, no tecido hepático, foi possível observar diferenças no triglicerídeo hepático em relação ao grupo canola, quando comparado ao grupo coco e o grupo oliva, ele apresentando, né, esse aumento em relação aos outros 2 grupos. Tanto quando a gente fala sobre o triglicerídeo hepático, né, miligrama por decilitro no fígado e miligrama por decilitro por miligrama, apresentando esse comportamento semelhante. De modo geral, a gente pode concluir que no triglicerídeo sérico e hepático, o óleo canola apresentou maior resposta quando comparado ao óleo de coco. Na análise do teste de tolerância oral à gordura, o óleo de coco apresentou menor resposta, corroborando com os dados observados, né, em relação a essas diferentes vias metabólicas que foram. Esses resultados podem contribuir para análise para análise mais profunda da resposta lipêmica pós-prandial e do teste de tolerância oral à gordura diante de diferentes ofertas lipídicas. É isso.